Olá para você que nos acompanha através das nossas mídias sociais. Nós somos a Pastoral da Comunicação da Paróquia Cristo Redentor e através da TV Pascom nós estamos iniciando mais um programa, o nosso Roda de Conversa. E num mundo cada vez mais globalizado, onde a informação tramita numa velocidade muito grande, às vezes nós deixamos de nos sentar e bater um papo, conversar com aquela pessoa que está perto. Passamos muito tempo em Facebook, Instagram, WhatsApp, mas não paramos, sentamos e conversamos e conhecemos as pessoas que estão ali do nosso lado na comunidade. Então, o Roda de Conversa trouxe essa oportunidade novamente e nesse primeiro programa que começa hoje, ninguém melhor para nos receber que o nosso pároco, Padre Justin. Padre, muito obrigado pela receptividade, muito obrigado por aceitar esse convite para o nosso primeiro programa. Boa noite, Ramon, boa noite, Paulo, boa noite, João. É uma grande satisfação vocês estarem aqui na Casa Paroquial para iniciar essa roda de conversa e, ao mesmo tempo, fazer essa entrevista. Muito bom. A Paróquia Cristo Redentor está situada na cidade de Patinga e pertence à Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano. Nosso pároco, como eu já disse, é o Padre Justin. Mas a pergunta que fica, né? Todos conhecemos o padre que vai nas nossas comunidades, são 10 comunidades, todo mundo já assistiu às missas presididas pelo senhor, né? Mas a pergunta, né? Qual que é o nome completo do Padre Justin? Esse aí que ninguém guarda, tá? Boa! E o meu nome completo é Justin Munduala Chiwala. Assim que se pronuncia e se fala lá na minha terra. Justin por quê? Porque nós somos da língua francesa. O nome Justino, francês é Justin. Isso, mas na minha terra também me chama de Justino, como em português. E por isso sempre eu digo o mais simples é Justino. Ah, sim. Isso. Sim, bacana. E existe algum significado dos nomes em si? Ou são nomes próprios, assim como no português, o meu sobrenome, por exemplo, tem um significado na tradução? Acho que cada nome tem um sentido. Na África não se dá um nome a um filho sem que haja um sentido nome. Nesse sentido, praticamente, o nome cristão é o nome Justin, Justino, e vem do latim, então, justus, então isso significa somente justiça. E de outro lado, o nome Munduala é o nome do meu pai. Sim. Então, Munduala tem dois sentidos. Ou pode ser quem nasceu de madrugada, e de fato, não deu tempo para minha mãe chegar até o hospital. Eu nasci atrás da casa. É mesmo? Foi assim que eu nasci. Então, a mãe passou assim trabalho de parto a noite inteira, esperava de manhã ir para o hospital, mas não deu tempo não. Então eu nasci de madrugada. Também outro sentido pode ser uma pergunta. Aonde você vai? Na língua Kizande. Então, essa pergunta praticamente cobriu assim a vida do pai inteiro, porque os irmãos dele só viveram lá na nossa terra, na nossa roça, poucos saíram para ir muito longe. Mas meu pai, no serviço que fazia no Correio, ele era o primeiro a sair para ir mais longe. E assim ele foi até, na época, no seminário na capital, depois voltou, se casou, então começou a ter filhos e com a transferência no serviço, então ele chegou muito longe. Aí nós nascemos e saímos do nosso lugar, nós fomos mais longe na outra cidade, lá nós crescemos. Mas o local exato que o senhor nasceu foi na República Dominicana do Congo. República Democrática do Congo. Na cidade que se chama Iziro. É uma pequena cidade do interior, que não é capital do estado, mas é capital de uma região lá. E o nome Chiwala é um pouquinho a maneira de os brancos, esse nome todos, o nome original não é tanto assim não,
mas o jeito dos brancos escrever o nome, então deformou um pouquinho o nome. Mas o nome Tiwala era Tiwala. E esse nome significa justamente uma pergunta também. O que é que você vai fazer com a lança? A lança tem duas partes, tem a parte de ferro e tem o cabo. Mas só que a pergunta dizia o seguinte: você pegou essa parte de ferro, a lança, e você deixou o cabo. O que você vai fazer com a lança? Então esse aqui é o nome. Agora, o sentido disso aqui, não sei se está correspondendo na minha vida. Eu percebi que o senhor falou aí que no caso que a cidade é Izeiro. Isso. Tem alguma relação de o senhor hoje estar torcendo para o time do Cruzeiro? Oh meu Deus! Olha aqui. Aí, ó. Esse aqui é o time de coração. Quer dizer que cheguei no Brasil em 97, março. Fui para Brasília. E lá em Brasília, antes de terminar a aprendizagem de português, então recebi a nomeação para trabalhar em Minas. Ah, sim. Mas como lá a gente tinha nos domingos, sábado, quarta-feira, o jogo passava, aí eu comecei justamente a assistir jogos dos times do Brasil. E naquela época eu me foquei justamente em Minas. E o time que me atraiu em Minas foi justamente Cruzeiro. Por quê? Dois motivos. Primeiro motivo, eu vim aqui para trabalhar. Eu tinha que ter um time aqui. Certo. O segundo motivo é anterior ao primeiro. Justamente na nossa terra, os alunos vão para a escola com uniforme. Então, primeiro grau, ensino fundamental, e segundo grau é uniforme. A cor do uniforme é azul e branco. Azul e branco. Então, eu já tinha azul e branco na minha terra, encontrei azul e branco, então, casamento perfeito. Tá bom. Imagino que seja essa opção do senhor torcer para o Cruzeiro vai agradar alguns e outros não, mas... Ainda a gente entra numa congregação missionária, que é Imaculado Coração de Maria, e a gente sabe também que a cor azul é a cor de Maria. Então, tudo se conjuga nesse sentido. Muitos significados. Padre, aí, pegando esse gancho, quando o senhor chegou, em 97, né, que o senhor chegou no Brasil, eu entendo possivelmente o maior entrave seja o idioma, né? Com certeza. Na República Democrática do Congo, eu dei uma pesquisada, não é só o francês, que é a língua predominante, existem mais de 100 dialetos, né? Na verdade, um historiador catalogou mais de 368 línguas nativas. É mesmo? Mas o que ele catalogou, eu posso dizer que tem mais, porque você encontra, por exemplo, um grupo aqui que se chama Zande. Esse grupo Zande tem mais pequenos grupos que falam outras línguas, mas o Zande é uma língua dominante daqueles senhores que praticamente conquistaram aquele espaço, aquele território. Aí colocaram a língua deles como a língua vernacular, ou a língua de informação, comunicação entre as pessoas. Mas tem ainda outras línguas no meio disso. Nesse contexto, duas perguntas. Foi um problema muito grande, porque o português é muito diferente do francês. Certo. Né? Eu tenho um professor que é francês, apesar que eu sou aluno dele há 10 anos, e eu ainda não entendo tudo que ele fala. Muito difícil, né? E tal. E quantas línguas o senhor fala? Bom, nascemos praticamente, eu diria, poliglota. Uma criança que nasce dentro de uma família, se ela tem sorte de ter pai e mãe que falam a mesma língua, a língua da tribo, então essa criança vai aprender aquela língua da tribo. Sim. Mas de vez em quando, pai e mãe são da tribo diferentes. Então já está aprendendo duas línguas dentro da casa, antes de colocar o primeiro passo na rua. Sim. Quando sai para a rua, já está aprendendo a terceira língua, que é a língua que se fala daquele povo. Aí, depois, quando vai para a escola, na escola vai aprender uma outra língua. Entendeu? Aí, no primeiro grau, primeiro ano e segundo ano do primeiro grau, praticamente ele ainda aprende na língua
onde ele está mais à vontade, que é a língua da casa do povo daquele lugar. Chegando ao terceiro grau, terceiro ano do terceiro grau, ele começa a aprender francês. Então, quando termina o primeiro grau, está iniciando o segundo grau, então ele começa a ter um pouquinho de noção de inglês. Aí ele vai aprimorar o inglês durante o tempo todo do segundo grau, mas ele aprende, mas não fala, porque não é praticado o inglês na vida de cada dia. Nem o francês. A gente fala em casa nossas línguas. Sim, a gente não fala uma língua francesa assim no mercado do saquinho, você não encontra não. Mas você encontra as línguas, né, que o povo fala. E aí, eu nasci nesse contexto. Depois, no país hoje, o país tem 4 regiões linguísticas. Quer dizer que o país está dividido em 4 regiões. Em cada região se fala uma língua que é a língua nacional. Quer dizer que a língua nacional é uma das línguas faladas naquela região. Se, por exemplo, aqui em Minas Gerais, Espírito Santo fala a mesma língua, então aquela região Minas e Espírito Santo tem uma língua nacional que permite a comunicação entre as pessoas, porque tem muitas dialetas. A partir disso, então, 4 línguas nacionais, mas isso não significa que eu conheço todas elas, não. Eu conheço a Lingala, que é justamente a língua praticamente materna, além da língua da tribo, a língua Lingala. Eu cresci na outra região que era muito falado Swahili, então eu aprendi a língua Swahili. Swahili é quase que a mistura de línguas africanas com a língua árabe. Então, que deu Swahili. Então, a partir disso, eu fui na outra região quando eu estava no convento, para fazer um estágio de 2 meses. Mas lá, para comunicar com o povo, eu tinha que aprender a língua daquele povo. Então, eu aprendi um pouquinho de Chiluba. Eu não diria que eu conheço muito bem, mas um pouquinho de Chiluba eu aprendi. Eu já estou aqui imaginando como que são essas línguas. Pela rádio, a gente escuta notícia, tudo isso aqui. Aí a gente aprende um pouquinho também Kikongo, que é quase a mesma coisa do que Lingala. Agora fala pra gente, uma curiosidade. Uma frase em português e outra na língua. Uma dessas que você falou aí. Interessante também. Eu vou falar uma frase bastante curta, para não confundir muito e facilitar a coisa. Eu estou bem. Como você vai, estou bem? É Lingala. Sangoboni. Eu estou bem. Sango Malamu. Nazari Malamu. Estou bem. Swahili. Niko Muzima. Niko Muzima quer dizer que estou vivo, eu tenho vida. Niko Muzima. Ou pode também dizer que Niko Muzori. Muzori significa bom, bom e significa também bem. Kikongo, Mbote, ele diz simplesmente Mbote, Monukele Mbote, eu estou bem. Estou bem. Em Chiluba, já é a língua do padre Dominique, ele pode falar melhor, mas é dizer Njibimpe. E como que se mantém, padre, toda essa linguajar, essas línguas todas aqui na cabeça? São várias. Às vezes a pessoa sabe, está estudando o inglês, o francês, mas se não praticar, esquece. Isso não é problema para o povo da minha terra, não. É muito diferente. É como que uma criança, se você tem uma criança hoje, você viver nos Estados Unidos, se você for com uma criança nos Estados Unidos de 1 ano e meio, 2 anos, você vai custar para aprender inglês, mas a criança daqui 1 mês, 2 meses já está falando inglês. Entendeu? Porque a estrutura da criança na memória, no cérebro, tudo isso aqui, absorve rápido as coisas do que a gente mais velho. E por isso, por exemplo, posso dizer para você, eu tenho mais dificuldade em português do que na minha língua materna. Apesar de eu viver aqui já há mais de 20 anos. Pois é. Então o senhor saiu,
da República Democrática do Congo. Ok. De lá o senhor veio para Brasília e de Brasília para Belo Horizonte. Certo. E de Belo Horizonte para Itabira e de Itabira veio para Ipatinga. É isso? Bom, meu percurso, quando saí da minha cidade, fui para a capital Kinshasa. Lá eu fiz o noviciado, 1 ano, depois fiz filosofia 3 anos. Terminei a filosofia, eu fui enviado para Camarões. Lá eu fiz a teologia 4 anos. E no Camarões, aí se fala francês, mas o povo onde a gente vivia fala também a língua deles, que é outra língua. Aí a gente pegou um pouquinho dessa língua também, mas não muito não, porque a gente não tinha interesse. Estava de passagem, pegou um pouquinho também. De lá, quando terminei, em 96, voltei para o Congo e tirei minhas férias. Quando eu recebi meu visto, então eu vim para cá. E cheguei dia 2 no Rio de Janeiro. Na mesma noite peguei voo para Brasília. Cheguei em Brasília à meia-noite. Aí até chegar na casa era já 1 da manhã. No dia seguinte, dia 3 de março, começava a aula de português. 3 meses. Aí fiquei lá 3 meses, terminei aquela aula, fui para Itabira. Vivi em Itabira, aprimorando da língua, fazendo meu estágio para a vida missionária. Fui ordenado lá e depois de 6 anos em Itabira, transferido para o Rio de Janeiro. Mas essa decisão de vir para o Brasil não partiu do senhor? Não, essa aqui é decisão do governo geral. Ah, sim. O governo geral, quando chega a hora, ele dá para vocês propostas de países. Entre esses países você escolhe 3. Okay. No meio dos 3, eles apontam um para você. Entendi. Dentro da sua escolha. Bom, então, não vou nem perguntar qual foi a primeira. Deixa do jeito que está. Isso. Do jeito que está. Okay. Padre, a gente vê que a trajetória, abdicar de muita coisa, o senhor já sabia disso, né? Tá muito longe. Realmente, quanto mais a gente distancia da casa da gente, aquela sensação assim de estar sozinho, ela aumenta um pouco mais e tal. Mas vamos dar um passinho atrás, né? Um passinho antes. Que momento ali que o senhor realmente sentiu vontade de ser padre, que surgiu essa vocação? É isso que eu quero, né? Era um pequeno Justin lá no Congo, e aí chegou a hora. Que hora que aconteceu isso? Como é que foi? Conta pra gente. A vocação também é uma longa história. A gente não tem clareza ao discernir o chamado de Deus. Isso precisa de passo e após passo para você chegar à certeza. Mas, quanto a mim, eu diria simplesmente que a minha vocação foi inspirada pelo meu pai. Era ouvindo a história do pai durante a conversa com seus amigos. Eu vou ter, naquela época, 5, 6 anos, talvez. Aí descobri que o meu pai estava no seminário, queria ser padre. E dentro de mim eu falei, quem sabe meu pai não foi padre, eu vou ser padre no lugar dele. Então, essa ideia começou então a me nutrir e alimentar o meu sonho. E eu cresci com essa ideia. Então, tudo que eu fazia era em função de ser padre. E assim. E o culpado de seu pai não ter ingressado como padre é sua mãe, no caso? Bom, a mãe não tem nada a ver com isso. Isso também tem outra coisa a ver com a tradição. Sim, okay. Na nossa terra, nós temos um sistema patriarcal. Quer dizer que a responsabilidade passa do pai para o primogênito, o filho mais velho. Na ausência dele, o segundo, automaticamente. Então, meu pai foi no seminário, tudo isso aqui. É o meu tio que tirou meu pai do seminário. Ah, é? Quer dizer, irmão do pai. Ele diz isso ao pai, você está fugindo da sua responsabilidade. Entendi. Você é esteu da família, você tem que estar aqui. Então, quando o pai voltou para as férias, depois do seminário maior, aí ele que arrumou o serviço para o pai no correio, ele que escolheu a minha mãe para o pai. É mesmo? Isso. Então foi o casamento já arrumado. Quando o pai chegou, você não volta mais. Tem mulher aqui, então tem serviço. Aí acabou. Tá tudo pronto. Então foi assim.
Caramba. Padre, nesse trajeto, né? A decisão, o estudo, foi muito estudo, o senhor chegou aí para Camarões, né? Você já saiu de perto de casa. A decisão de escolher 3 países, imagino eu, cada um mais distante do que o outro. Certo. Né? Chegada no Brasil, não entender nada desse português. E dentro do nosso português ainda tem diferenças de estado para estado, Com né? certeza. Carioca canta um pouco mais, o mineiro cheio de Uai, linguajares, sou. uai, etc. Nesse trajeto todo, né, de ser padre, exercer, né, a função, o que o senhor acha mais difícil, na verdade? Não. Bom, eu diria que Só estou fazendo pergunta fácil. antes, isso não é só Percebi. pro padre, não. Eu acho que qualquer chamado, vocação, você tem que amar aquilo que você quer ser. Se você não amar, você não vai se realizar nisso, não. Então, quando você ama, você tem paixão por aquilo que você quer fazer, e realmente você não tem mais dificuldade na frente, não. Então, vai ter dificuldade, você vai encontrar, são desafios, mas que você vai superar. Então, eu acho que o cerne de qualquer profissão, de qualquer vocação, é justamente o amor, a paixão pela opção feita. Muito bacana. O senhor falou sobre a família. Quantos irmãos no total o senhor tem? Uau! Temos um time de futebol. Beleza? Ai! Mas o senhor não é o mais velho, não. Não. Meu pai e minha mãe tiveram, assim, 10 filhos. Né? E 2 meninas, as primeiras, e o resto são rapazes. Então, o penúltimo faleceu. Então, o mesmo pai, mesma mãe, somos, assim, 9 até hoje. 9. Mas só que meu pai teve uma segunda esposa. Teve também 3 filhos. 2 meninas, as primeiras, que faleceram, as 2, e o caçula. O caçula foi um rapaz, e ele, até hoje, está vivo. Não, estou falando o contrário. O primeiro foi um rapaz, e as 2, as meninas. Então, o primeiro, até hoje, está vivo, e as 2 meninas faleceram ainda crianças. Então, eu só digo que hoje somos 10, porque para mim não tem esse negócio de meu irmão, não. Nossa sim. cultura não existe. É meu irmão e meu irmão. É como o senhor está falando aí. Ok. O pai do senhor queria ser padre. Sim. Ou seja, o irmão, o seu tio, tirou ele de caminho, né, Certo. deu um emprego no correio, arrumou uma esposa, que é a Certo. sua mãe hoje, Ok. e mesmo assim ele teve uma outra família por fora. Então, Não assim, por fora mesmo- não, na nossa terra não é por fora não. É. É dentro da casa. Ai, lá Dentro no da caso. casa, É sim. cultural. É tipo poligamia. A poligamia não é que tem uma mulher lá, aqui não. Aí, isso aqui foi também com o consentimento da minha mãe. Minha mãe aceitou. Aí, como diz que o tio que foi arrumar a esposa para meu pai. Então, no caso da minha madrasta, foi a minha mãe que arrumou para o meu pai. Então, tá vendo? É um pouquinho complicado, isso aqui não passa na cabeça de vocês aqui no Brasil. Não, é difícil. Hoje ainda isso acontece? É. Acontece isso no país, né? Acontece ainda, acontece. Tem lugares que acontece. Se eu dizer para vocês, por exemplo, na cultura muçulmana, os muçulmanos podem ser polígamos, né? Mas só que desde que a esposa primeira dê o consentimento. Ah, ok. Se não tem consentimento, o marido não pode pegar outra mulher. Interessante. Então, é assim que se faz. Aí a poligamia é uma coisa assim costurada dentro da cultura, da tradição e pouco que aceito. Interessante. Padre, olhando no mapa, né, olhando aqui nível de hemisfério, o Congo e o Brasil estão razoavelmente próximos no que diz respeito a clima, né? Isso. Etc. No que pensa, o Congo já está ali meio quase que chegando no deserto, né? Bem próximo até, ali no mapa, né? Falando no mapa. Né? Fala pra gente algumas das grandes diferenças que existe de um país para o outro. Além da língua, que o senhor já falou, né? Claro. Mas o clima, o que tem diferente mesmo assim? Bom, Brasil e Congo
fica na mesma linha, praticamente. Se você Sim. vê a linha equatorial, é a Isso, mesma linha. bem próximo. Só que o Brasil é mais extenso, aí seja para cima, seja para Passa, baixo também. é. Mas o Congo, quando você fala da linha equatorial, já passa praticamente no norte. Uma pequena parte do Congo que está acima da Bem linha pouquinho. equatorial. Bem A grande pouquinho. parte está um pouco abaixo. Um pouco abaixo. É. E no Congo, podemos falar da clima como Amazônia. Né? A Amazônia só tem duas escalas. É chuvosa e seca. No Congo praticamente é assim. Clima Então, tropical. Equatorial e tropical. Equatorial tropical. Tropical. A gente tem tropical, úmido e na parte de baixo, bem baixo, aí você tem tropical seco. Mas o país não chega a se esticar até ao nível do deserto, não. Não chega próximo. Não chega próximo ao deserto. Não tem nenhuma, não afeta em nada. Não. O deserto Sim. não afeta, não. Com relação à estrutura, transporte, comunicação, qual que é as diferenças que existem? Bom, é muita coisa. Nesse sentido, o Brasil está bem longe, posso dizer, anos-luzes para frente. Porque se no Brasil a gente fala que a nossa república ainda é nova, a nossa democracia é nova, no Congo ainda é criança, praticamente. A independência aconteceu, depois da colonização, aconteceu só em 60. Então, antes era colônia, mas antes da colônia havia povos que viviam na sua cultura, no seu terreno, e alguns eram sedentários, outros eram, assim, vamos chamar, nômades, passando de um lugar para outro. E aí você encontra o reino Congo, o reino Luba, o reino Zande, o reino nosso, tudo isso aqui, vários reinos na África pré-colonial. E a colonização chegou em 1885 até os anos 60, os mais tardaram que receberam independência nos anos 70, como Angola, por aí. Praticamente, então, nesse ponto, como a colônia para os europeus servia justamente de colônia de exploração. A maioria dos países europeus foram na África para explorar. Não era para implantar uma infraestrutura que possa atender aos países. Então, toda a infra que tinha no país era para facilitar, ecoar a riqueza do país, seja madeira, seja o subsolo, seja da agricultura, assim por diante. Então, nesse ponto, era assim muito atrasado quando o país recebeu independência. Depois da independência, então, os governos que entraram, mal que entraram, começou as rebeliões. As rebeliões era uma maneira de semear a confusão para continuar com o mesmo sistema de colonização antes. Porque a maioria das pessoas que fomentaram a rebelião foram grupos de fora. E naquela época havia alguma coisa em relação com a Guerra Fria, nos anos 60, tudo isso aqui, de um lado socialistas, comunistas, de outro lado capitalistas, tudo isso aqui. Então, o mapa da África foi praticamente assim, confuso nesse sentido, até os primeiros poderes tentaram assim manter alguma coisa, mas só que ficaram lá como se fosse peões de metrópoles. Então, grandes metrópoles continuavam com a rédea na mão e dizendo o que tinha que fazer. No Congo, por exemplo, na independência em 60, fora de seminaristas e padres, havia menos de 6 universitários no país inteiro. Uau. Entendeu? Porque a ideia não era levar o povo a estudar, porque se estudasse muito, então ia surgir as revoltas. E quanto mais embrutecidos, melhor era para dominá-lo. Claro. Então, os que estudaram era curso técnico ou primeiro grau, maioria, alguns segundo grau, era para estar justamente a serviço da colonização. Intermediário, tudo isso aqui, para fazer a colonização funcionar melhor. Então, passando 50 anos hoje da independência,
eu não diria que muita coisa não mudou, não. Se você pegar a política internacional e a política interior do país, não mudou muita coisa, não. Porque a gente não tem o presidente que a gente quer, Certo. que a gente elege. Todos eles são impostos. Então, as últimas eleições do Congo revelaram isso. Não foi aquele que realmente deveria estar no poder, que está no poder hoje. Houve negociação, tudo isso aqui, barganha, tudo isso aqui, outras pessoas entraram no poder, estão lá. E hoje o país vive ainda numa guerra civil e ainda... A guerra civil, eu não diria. Essa aqui é a linguagem da mídia internacional. Sim, é o que a gente vê por aqui. Porque quem tem, como chama, trombone, então pode botar a boca no trombone. Se você tem trombone, você pode botar a boca em um lugar. Então tem pessoas ainda que falam em nosso lugar. Mas no fundo, as guerras, todas elas são guerras econômicas fomentadas e alinhadas para facilitar a exploração do país, a fim de que as riquezas do país não fiquem no país. No sentido de fazer um negócio com o país. O trato, a gente vem, compra, leva, tudo isso aqui, paga, não. Tem muitos que querem explorar de graça. Por isso, muitos países na África vivem a guerra, por causa disso. Hoje, você é presidente, alguém colocou você lá, é para cuidar do interesse dele. Se amanhã você virar as costas, você quer servir o outro lado, é golpe de Estado, é rebelião, é guerra civil, assim por diante. É assim que acontece na África. E os padrinhos, a gente sabe muito bem quem são os padrinhos que colocam os poderes, colocam os políticos no poder. É Estados Unidos, é Canadá, é França, Inglaterra, é China hoje, é China, Israel, na época era Bélgica também, Itália, ainda tem muito envolvimento desses países na política da África. Entendo. Hoje também, a gente vê passando muito na mídia a respeito dessa doença que é o ebola, né? Sim. Como que o senhor vê isso, no caso, com a sua família, morando ao redor ali? Bom, graças a Deus, eu até hoje falo contra toda a prova científica, Certo. porque ninguém vai me entender, vai dizer que eu sou mais burro, ignorante, ao dizer o que estou dizendo. Ainda que se fale da mutação de vírus, os africanos não começaram a conviver com os macacos hoje. Entendeu? Entendo. É Completamente. como o povo indígena na Amazônia. Sim. Eles convivem com macacos o tempo todo. Eles caçam macacos até matar para comer tudo isso aqui. Sim. Isso para eles não é problema. Esse vírus que tem tanta mutação, de onde que saiu? É uma pergunta sem Como que resposta. chegou? Exato. Se já na África, o primeiro homem surgiu 6 milhões de anos atrás e nunca teve problema como esse, como que hoje o macaco conseguiu essa mutação no espaço muito assim curto? Para mim, vírus de ebola é um vírus fabricado no laboratório. É É possível. Então, não tem prova porque tem segredo de Estado, tem essas coisas, mas Sim, é um vírus que vem do laboratório. capaz. E para fazer experiência, aí foi levado a algum lugar. Então, essa experiência, como a gente sabe que acontece muito em macacos, ratos, tudo isso aqui, então acabou sobrando para macacos, que entre eles transmitiram tudo isso aqui, aí chegou no ser humano. Então, essa é a situação. Mas isso aqui é a minha crença profunda, porque eu não acredito que seja uma coisa que vem da natureza, não. Tem alguma pergunta a respeito disso aí? Eu queria Não, entrar em não. um outro assunto. Não. A respeito bom, a sigla CICM, eu sei que é uma congregação, mas fala pra gente qual que é o significado do CICM. Bom, CCM é uma sigla que foi escolhida para falar dessa congregação missionária. A congregação nossa foi fundada pelo belga Teófilo Verbiste, que era um capelão militar que sentiu-se chamado para ajudar as crianças lá na China e também levar o evangelho lá em 1862. Então foi lá
que começou, então, com 4 companheiros, colegas deles, foram para a China. Depois, como a congregação, quando nasce, começa, tem que se estruturar. Ao passar de tempo, então, a congregação passou a ter o nome de Congregação do Imaculado Coração de Maria. CICM. Então, do latim, como se chama? Congregatio Immaculati Cordis Mariae. Então, era assim. E congregação que nasceu com essa missão ou responsabilidade de levar a boa nova fora do país. E começou na Bélgica e os belgas saíam para outros lugares. Quando começaram a receber outras nacionalidades, também disseram, aqui, quem entra aqui tem que sair. Quem entra aqui tem que sair. Isso não significa que não tenha alguém que tenha trabalhado na sua terra. Tem, mas a maioria sempre sai. Aqui no Brasil nós temos hoje, acho que 8 jovens. Já temos 5 padres brasileiros, mas nenhum deles trabalha aqui no Brasil. O primeiro que trabalha aqui no Brasil é, na América Latina, é o nosso superior provincial, Padre Márcio Martins. Mas ele tem sede lá na Guatemala, lá que ele mora. Entendi. Então ele controla essa região da América Latina toda. Dentro de Ipatinga, por exemplo, a única paróquia que tem a congregação CICM é só aqui a Cristo Redentor. Sim, antes já, a primeira congregação que chegou aqui era, a primeira paróquia que a congregação assumia aqui era Bom Jardim, São Geraldo, com o Padre Alex. Certo. E depois, então, o Padre Alex, hoje ele é diocesano, ele se encardinou na diocese. E quando estava lá, havia 2 paróquias. A paróquia daqui começou também. Era para dar suporte, 2 paróquias e 2 grupos juntos, porque a gente não pode trabalhar muito separado uns dos outros, não, porque somos religiosos e somos convidados a viver na comunidade. E se não estamos na comunidade, mas pelo menos que tenha alguém próximo com o que trocar a ideia, ou desabafar, ou partilhar a experiência missionária. E aqui, hoje nós temos essa paróquia, aqui, Cristo Redentor, e temos um vizinho aqui, o Mesquita, também a mesma congregação. Certo. E o que Maria representa para o senhor? Bom, é muita coisa. Primeiramente, se a gente entrar na nossa espiritualidade cultural, isso significa que a nossa crença na cultura, ainda que sejamos de uma cultura patriarcal, mas o lugar da mãe. Então, a mãe tem um lugar muito de destaque, de valor. E a mãe é tudo para a gente. Pode xingar meu pai, talvez passe. Mas se você xingar minha mãe, se você é forte, você me bate. Se eu sou forte, eu vou mostrar para você que nunca mais xingar minha mãe. Sim. Então, é mais ou menos assim. Desde o princípio, a gente cresce com muito respeito e também consideração às nossas mães. Nossas mães e nossas irmãs são pessoas muito importantes na nossa vida. E quando a gente entra numa congregação que tem como patrona Maria, isso só se acentua, porque a nossa congregação é, então, dedicada ao Verbo encarnado, isto é, Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Mas se encarnou onde? No céu da Virgem Maria. Então, sob o patronato da Virgem Maria. Então, sob o cuidado da Virgem Maria. Então, a gente cultua Maria, a gente entra nessa espiritualidade mariana, a gente tem um lugar de destaque para Nossa Senhora. E por isso, eu não rezo missa sem que eu puxo uma oração de Ave Maria dentro da missa. Isso aqui é uma devoção pessoal e também da congregação. Padre, nesse trabalho do senhor, nas missas, nas coordenações, etc., a gente percebe que o senhor tem um apreço, tem um cuidado e um carinho muito grande pela música, né? O senhor tem uma preocupação com isso, que eu particularmente, que já toquei bastante na igreja, acho muito bacana. O padre é músico, o padre é instrumentista, o padre já cantou em coral, como é que é essa história? Músico eu já tentei ser, mas acho que não é minha vocação.
Se a gente vai lá embaixo, você vai ver que tem teclado. Que eu comprei lá no ano 2004, para aprender até hoje. Está barato. Estou com uma sanfona aqui. É mesmo? Aí também não aprendi. Talvez por falta de tempo não aprendi. Violão realmente não é meu chamado, não. Agora, como todo africano, a nossa música começa pela voz, os cantos. Os africanos gostam muito de cantar. E a gente, qualquer coisa é a música. E também tem como instrumento principal, nós temos a percussão. Não tanto instrumento de vento, do sopro, ou assim, de violão, mas a base da música africana, os instrumentos africanos são percussão. Atabaque, tambor, qualquer coisa posso pegar isso aqui, esse aqui já se torna instrumento. Cantando, você dá um ritmo aqui, aí o povo já dança uma garrafa, tudo isso aqui, já faz uma música, todo mundo está dançando. Mas o canto fica dentro de cada pessoa. Eu, durante a minha formação, eu tive, porque no seminário a gente tinha que ter o nosso coral. Nosso coral no seminário. Isso. A gente cantava no coral do seminário, seja na filosofia, seja na teologia, seja no noviciado, é a mesma coisa. E eu muito gosto de uma música bem executada. Acho que a definição mesmo da música é isto. O que é a música? A música é arte de conjugar as vozes ou instrumentos de maneira que sejam agradáveis aos ouvidos. E quando você alcança isso, você vê também, a alma também começa a se elevar. Entra no êxtase ou entra num outro estado, aí o corpo tudo vibra. Mas quando a música não é bem executada, não. E nesse sentido que onde eu passo, eu tenho apreço justamente pela música, uma música bem cantada, bem executada. E a minha voz é como que instrumento. Então, eu posso cantar no coral, posso, mas na voz baixa. Esse aqui é o meu lugar, barítono. Outro aspecto também que a gente observa muito, que eu particularmente admiro bastante, o senhor prega e faz e orienta e realiza muito a saída. A igreja não é mais aquela igreja física, aquela igreja parada, a igreja sai. E até o intuito desse bate-papo nosso também é para as pessoas saírem, irem visitas, conversar com as pessoas. Hoje nosso alcance na internet, por exemplo, é de aproximadamente 10 a 11 mil pessoas semanalmente. Então, o que o nosso pároco, o Padre Justin, ele tem para falar sobre essa saída, da gente sair, buscar o irmão onde ele está, ir ao encontro dele? O que o Padre Justin tem para falar para essas 7, 10 mil pessoas que nos acompanham toda semana? Acredito eu que seja um desafio para a nossa igreja hoje. Porque a igreja já deu passos anos atrás em relação a isso. Eu me lembro, depois do Concílio Vaticano II, já havia um intuito para isso acontecer. Este ano estamos celebrando 100 anos de uma encíclica lá de 1919, que era o Maximum Illud. Essa encíclica já falava da missão. Mas se nós vamos lá na raiz da nossa igreja, a igreja por essência é missionária. É uma saída. Quando os judeus queriam voltar para Jerusalém, os cristãos já saíam de Jerusalém para pegar o evangelho até aos pagãos, para que o evangelho alcançasse o povo todo. Hoje, a igreja vem retomar isso, graças
ao Papa Francisco, um latino-americano que cresceu aqui, que trabalhou como bispo aqui na América Latina, e sabe muito bem a história da América Latina, e sabe muito bem a história das SEBs, naquela época, onde eram pequenas células que se reuniam e, então, da palavra de Deus, e lá rezava e também celebrava a vida. Portanto, nós perdemos isso. Algumas pessoas, alguns setores da igreja ficaram contra as SEBs, não sei por quê, por que motivo. Portanto, as SEBs é justamente o início da igreja. Se você pegar Atos dos Apóstolos, e você pegar todas as cartas de São Paulo, eles nos falam da igreja doméstica, que é uma célula de base da fé. E nós trabalhamos muito isso nos anos 60, 70, 80. A mudança houve a partir de 90, por aí, que as SEBs começaram a desaparecer um pouquinho. Agora, o Papa está voltando nisso. A igreja foi muito centrada no templo. Enquanto os discípulos, os primeiros discípulos, eles não tinham preocupação com o templo. Nem Jesus tinha preocupação com o templo. Jesus era um ambulante. Saía pregando a boa nova nas ruas, as pessoas, tudo isso aqui. Então a igreja hoje está dizendo que temos que voltar à nossa raiz, porque a identidade, a natureza da igreja é missionária. Então nós devemos nos vestir desta natureza que, em certo momento, nós tiramos, deixando de lado, mas esquecendo que isso faz parte do nosso ser católico. Então estamos voltando disso aqui. E como hoje a gente precisa, o Papa chama de igreja em saída, hoje a igreja no Brasil chama de comunidade missionária. Aqueles lugares onde a gente vai celebrando são comunidades missionárias. Então a gente tem que sair como cristão, e isso faz parte do nosso batismo. Eu fui batizado para quê? Para evangelizar também. O Senhor Jesus Cristo, no seu mandato, Mateus 28, 18 a 20, ide pelo mundo inteiro e de todos os povos fazer discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles todo o que tenha ensinando a vocês. Mas eu vou estar com vocês nessa missão até o fim dos tempos. Então esse aqui é o mandato de Jesus para Cristo, Ele mesmo, para que a gente assuma essa nossa identidade missionária, essa nossa natureza. E esse aqui não é só de Jesus no Novo Testamento. O próprio de Deus, como diz esse livro de Batizados e Enviados, Igreja de Cristo, no mundo de hoje. Então, esse documento já nos diz que no coração da Santíssima Trindade, Deus é comunicação. Se Deus é comunicação, a gente não pode se fechar em nós mesmos. Comunicação entre Pai, Filho e Espírito Santo. E comunicação de amor. O amor tem como objeto uma alteridade, não como se chama, uma subjetividade. Eu posso me amar a mim mesmo, mas isso aqui já é egoísmo e narcisismo. Mas quem ama tem que amar uma terceira pessoa. E nesse aqui a gente vai saindo, fazendo encontro e ao mesmo tempo partilhando o amor entre nós. Padre, eu acredito que as pessoas que estão vendo neste momento, no caso, devem estar gostando bastante de saber um pouco mais da história do senhor, né? Desde a saída do senhor do país até a chegada aqui. Mas o ser humano, ele tem seus erros. O ser humano, o homem é pecador, né? A gente gosta muito de criticar, ver os erros e não ver a bondade das pessoas. Mas e o padre? O padre é santo? Eu diria para mim essa aqui é uma pergunta mais simples, que qualquer cristão, qualquer católico deve responder. Qual é a minha vocação primeiro? Não é ser pecador. Eu digo isso, eu prego isso. Talvez seja uma heresia da minha parte, mas nós nos acostumamos a dizer que nós somos pecadores. Com isso, mais uma vez, em relação à natureza da igreja, que a igreja perdeu essa
natureza missionária, vou dizer a mesma coisa sobre a identidade do filho de Deus. A gente perdeu isso quando a gente se foca, se centra demais sobre o pecado e sempre sobre o mal. Porque Deus não nos criou e nos submeteu ao mal. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O que isso significa? Significa a santidade. Então, nós não vivemos na santidade porque nós esquecemos que devemos viver na santidade. Certo. Aí nós acabamos fazendo aquilo que é acidente no percurso, como se fosse nossa natureza, nossa identidade. O pecado é um acidente no percurso. É uma queda quando estou andando. Mas não significa que quando eu caio, eu tenho que ficar naquele lugar, permanecer no lugar onde eu caio. Tenho que me levantar para continuar meu caminho. O meu caminho é a santidade. Eu tenho que ver a santidade. Nesse sentido, meus erros, meus problemas, tudo isso aqui, isso pode ser uma coisa momentânea em mim. Mas a minha busca permanente é a plenitude da minha santidade. Então, eu sei que não sou santo, não. 100% santo não sou. Eu tendo, estou em tensão entre o que eu sou e o que eu serei. Está no caminho, certo? Estou no caminho, mas aqui no percurso tem muitas pedras no meio do caminho. E por isso, como qualquer humano, eu posso tropeçar, posso cair, posso ter meus problemas. Isso só para dizer que eu sou ser humano. Mas o ser humano não se define pelo pecado, se define pela imagem e semelhança de Deus. Bom, padre, depois dessa agradável visita, da calorosa receptividade, das belas muito explicativas, muita curiosidade, era pessoal minha mesmo, principalmente da origem do país e tal. Eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanham no Instagram, no Facebook, no YouTube, que o senhor pudesse deixar uma mensagem para as pessoas de dentro e de fora da nossa paróquia. Certo. A primeira coisa, a mensagem é para cada católico. Cada católico, cada cristão. Que não pensa que nós estamos no mundo hoje tranquilo para a nossa fé. Assumir a fé, dizer que eu creio e dizer que eu sou católico, será sempre assumir um risco. Eu não tenho que ter medo desse risco. Risco por quê? Nós estamos numa sociedade hoje que não é tão diferente da sociedade grega da época, da sociedade romana da época. Basta a gente pegar a história, ver tudo o que acontecia em Roma na época, o que acontecia lá em Atenas na época, tudo isso aqui, a cultura daquela época. Se realmente o cristianismo conseguiu se infiltrar e justamente mudar aquela cultura a custo de muitos sacrifícios, por que hoje não? Porque hoje não. Então é por isso, essa questão da identidade missionária de cada cristão, cada cristã, para mim está no primeiro lugar. Ou eu sou católico, sou missionário, ou eu não sou. Eu não posso ser católico sem ser missionário. E eu tenho que evangelizar dentro da minha casa e dentro da minha sociedade. Evangelizar significa justamente procurar construir o reino de Deus. Isso não é só eu que vou construir, mas a graça de Deus que vai fazer como que o reino dele se realize, mas através da minha atitude e da atitude das pessoas que convivem comigo. Isso é muito importante. E por isso eu estou chamando esta paróquia também, a pessoa que estão nos ouvindo aqui, que pensa, não é uma perda de tempo ser missionário em nome de Jesus Cristo, não é uma perda de tempo. Ao contrário, é uma missão nobre, ainda que o mundo hoje não valorize muito o ser padre, o ser freira, o ser irmão, mas é uma missão muito nobre, porque você está levando apenas a boa nova. A boa nova que é para mim, é para você também. E de outro lado, quando você leva a boa nova,
você enfrenta as más novas. Isso é as más notícias. E por isso, a pessoa que anuncia o Evangelho, boa nova, é a pessoa que automaticamente denuncia os valores ou antivalores evangélicos. E quando o Senhor diz para seus discípulos, vocês são luz do mundo, é isto. Luz é para brilhar, iluminar a escuridão do mundo. A gente não pode deixar de brilhar. Brilhar para nós e brilhar para o mundo também. E isso é o nosso papel como discípulos, discípulas do Senhor. E essa paróquia, eu acredito que tenha esse compromisso missionário, que possa visitar o irmão, que possa sair ao encontro do irmão, que possa dizer, eu não vou lá na Bélgica, eu não vou na África, eu vou fazer a missão onde estou. Aqui também tem missão. Missão junto ao povo. Isso é uma missão ad gentes. Eu tenho que sair para encontrar o meu irmão e levar a boa nova para que esse mundo espalhe mais boas novas do que más notícias que nós nos acostumamos a ouvir cada vez na televisão. Você abre televisão, notícias, está na hora de ver notícias, 20 e 30. Todos os canais vão falar para você sobre porcarias. Certo. Isso não é boa nova, não. Isso aqui também não é notícias. Então, é isso que é a minha mensagem. Que cada pessoa coloque em prática a graça recebida no seu batismo. Amém. E viva como um bom católico, uma boa católica. É isso aí. Pessoal, chegamos ao final de mais um bate-papo aqui com o Padre Justin. Agradecemos a presença do senhor, Padre. A vocês também que estão nos assistindo neste momento, muito obrigado por estar até agora nos assistindo, acompanhando toda essa trajetória, esse bate-papo bacana. Essa foi só a primeira edição. Continue nos seguindo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Clique lá no botão, seja um dos nossos seguidores e compartilhe essa mensagem com outros também. Momento agora, nós vamos aqui partilhar esse belíssimo bolo, o pão de queijo que vocês estão vendo aí. Isso. O padre também fez pra gente aqui um café com açúcar, sem açúcar e um chazinho, que a gente vai, na medida do possível, degustar um pouco. Sejam bem-vindos, se sirvam. Muito obrigado, Ramon, Paulo, João, e que esse trabalho de levar a vida da igreja pela mídia seja abençoado e continue sempre. Nós que agradecemos, Padre. Pascom, evangelização através da informação.